Bom dia, morecos, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia. Gente, hoje a gente veio com o final de uma história que nós contamos aqui no canal há exatamente um ano atrás, aliás, 11 meses atrás, que eu contei ela no dia 2 de outubro, vamos colocar aí quase 11 meses atrás, que era a história Me Ajudem, Conto ou Não Conto. Bom, relembrando a história, eu vou deixar ela aqui embaixo para vocês quiserem ir lá assistir, mas relembrando a história, a nossa amiga, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, ela tinha um namorado, tá? Que hoje, inclusive, é o marido dela. Porém, numa dessas brigas que eles tiveram, ela acabou saindo com um amigo dela. Eles acabaram dormindo juntos, mas foi aquela coisa assim, de uma noite, né? Uma coisa rápida, passageira. E logo depois ela voltou pro namorado dela. Só que ela descobriu, gente, que ela estava grávida. E na cabeça dela, ela ficou pensando de quem era o filho. Ela não tinha certeza se o filho era do namorado ou se o filho era do amigo, aliás, a filha, que é uma menina. Então ela se abriu com a mãe dela na época, ela é de Portugal, tá? Ela se abriu com a mãe dela na época e a mãe dela falou assim: ah, fala pro seu namorado que você tá grávida. Ele é um bom rapaz, você vai ficar com ele. Nem queira saber dessa história, de quem é o filho. Esquece isso, que você vai ficar sem os dois. Então ela, ouvindo a mãe, né, ela falou pro namorado dela que ela estava grávida. O namorado dela, mais que depressa, falou: então nós vamos nos casar, né, vou assumir o bebê, a gente já se ama, eu quero ficar com você e nós vamos nos casar. E assim eles fizeram, se casaram. Porém, um tempo depois, eles se mudaram para Lisboa. Eles eram do interior, se mudaram para Lisboa. Ela teve o bebê e um dia ela teve que voltar na cidade dela, onde a mãe dela morava, para resolver uns assuntos pendentes. E ela estava numa fila de banco e quem ela encontra? O amigo. O tal amigo que poderia também ser pai da criança. O caminhão de lixo resolveu passar agora na rua. O tal amigo que poderia ser também pai da criança. Só que ela nunca tinha tocado nesse assunto com ele. Então ela estava lá e ele virou pra ela e falou assim: é sua filha? Ela falou assim: é. Ok, e passou. Só que mal sabe ela, gente, que a cobrinha da mãe dela já tinha ido lá na cabeça. Olha, a própria mãe falou pra ela: olha, não fala nada com eles, vai ficar com seu namorado, vai casar, vai construir sua família. E a própria mãe dela acabou fazendo intriga com o amigo, deixando uma pulga atrás da orelha do amigo que ele poderia ser o pai daquela criança, tá? Ok. Então, ela teve a criança, tava lá vivendo a vidinha dela, até que o tal amigo, gente, começou a procurá-la pelo Facebook. Eu não lembro se era Facebook, não era Facebook. Aliás, depois de muito tempo ele voltou a procurar ela, não lembro se era Facebook, vocês vão ver lá no vídeo. E começou a questionar se aquela menina não era filha dele. Ele começou a dar uma paranoia nele, que estava achando que a menina era filha dele. Só que ela, gente, nunca tinha tocado nessa dúvida com o marido dela. Isso se passaram anos, tá? E ela nunca tinha tocado com o marido dela, que ela tinha dúvida quanto à paternidade da menina. A menina já está hoje com 21 anos, ou 20 anos, acho que é isso. E ela veio aqui nos contar o que ela decidiu. Por quê? Porque na época ela fez um combinado com um amigo que seria o seguinte: se a filha dela quisesse saber quem era o pai, ela ia contar ou não a história para a filha, porque ela achava que a filha também tinha direito de saber. Então, se a filha dela quisesse saber quem era o pai, ela iria contar para o marido e fazer um exame de paternidade. Então vamos lá, como que ficou essa história. Oi Dani, te escrevo esse e-mail depois de um ano. Acho que é justo contar o que eu e a minha filha decidimos.
Depois da história da minha mãe ter lançado a bomba de que minha filha não era filha do meu marido, e sim de um amigo de 21 anos atrás, tá? Lembra que a mãe dela botou a pulguinha lá? Ah, inclusive a mãe dela jogava várias charadinhas para a própria neta assim: nossa, mas você não parece com seu pai, né? Nossa, você nem parece que pertence a essa família. Então, assim, a própria avó fazia isso com a menina, tá? Bom, e depois daquele meu amigo ter procurado a minha filha durante semanas não andou bem psicologicamente. Tive que procurar um psicólogo, foi uma situação muito difícil. A minha filha me contou que o meu amigo contactou ela através do Facebook várias vezes e queria marcar o encontro porque ele sabia que ela também teria dúvidas em relação à paternidade dela. E que caso ela não quisesse, ele não a procuraria mais. No entanto, também dizia que se ela não tinha curiosidade de saber aquela história. Em nenhum momento ele falou sobre mim, só falou sobre a paternidade dela. Foi quando, depois de tantas mensagens que ele mandou, a minha filha decidiu pôr um ponto final no assunto por uma vez por todas. Minha filha disse para ele o seguinte: olha, eu já tenho um pai e eu não quero ter outra história. A história da minha vida já está feita. Eu já tenho meu pai e a minha mãe. E eu não quero saber se você é meu pai, se tem essa possibilidade. Eu estou muito feliz com os pais que eu tenho. Aí ele, óbvio, respeitou a decisão da minha filha e nunca mais a procurou. Ele cumpriu o que ele prometeu. Devo dizer que ela me disse que achou ter sido a melhor decisão e jamais pretende voltar a falar nesse assunto. Eu aceitei a decisão dela, como aceitaria se ela decidisse saber a verdade, se ela tivesse decidido por um exame de DNA. Há 2 meses atrás, a minha irmã, que tinha estado a viver na minha casa, voltou a se casar. E, obviamente, a minha mãe veio para o casamento. Nem eu, nem nenhuma das minhas filhas falou com a minha mãe. Nem foto de família tiramos. Todas as pessoas presentes nas festas que vieram da minha cidade acharam estranho o fato de nós não falarmos com ela. E, claro, principalmente a minha filha mais velha. Mas não liguei. Sabe, Dani, tem sido difícil lidar com tudo isso. Minha filha é uma menina boa, tranquila, nunca me deu problemas. Ela é uma boa aluna, está terminando a faculdade. Ela achou melhor deixar o trabalho que ela tinha. Graças a Deus ela está num trabalho melhor hoje. E ela não quer nunca mais falar com a minha mãe. Ela não perdoou a avó. E eu também não. Aliás, tudo melhorou na nossa vida desde que essa mulher deixou de existir para nós. No caso, essa mulher é a avó, tá, gente? Então, eu só disse aqui o seguinte, que ela esqueceu de mencionar que a filha também, que pediu que o assunto ficasse só entre as duas, que não fosse levado para o pai dela. Ela não queria que o pai dela tivesse esse desgosto de achar que ela poderia não ser filha dele. Então ficou decidido que ela não contou para o marido dela. A filha dela, por sua vez, está com raiva da avó, porque, né, a avó criou essa confusão toda, já que lá atrás a avó que deu essa, como é que fala? Essa ideia, né? Ah, não conte nada, vamos ficar só entre a gente. E olha aí o que aconteceu. Bom, então essa foi a decisão da nossa amiga, tá bom? Eu acho o seguinte, na época muita gente, se vocês viram no comentário, muita gente falou, acho que você deva contar, acho que você não deva contar. Mas eu acho que depois de 20 anos, né, gente? A menina, o pai dela é o pai dela, né? Não seria um exame de DNA que iria mudar toda a situação. Realmente isso poderia mexer muito com o psicológico dela, como mexeu, né? Então, assim, eu só desejo, sabe, que vocês sejam felizes, que vocês continuem sendo felizes. Realmente, se afastar de pessoas que não nos faz bem é algo, assim, primordial para que a nossa vida vá para frente. Mesmo que essa pessoa tenha que ser a sua mãe, ou seu pai, ou alguém da sua família. Claro que é muito mais difícil, né, gente? É muito mais fácil alguém
de fora, uma amiga que não te faz bem, você, né, sair fora dessa pessoa é muito mais fácil do que você sair fora aí de uma família, de uma mãe, de um pai, óbvio, né? Mas desejo de coração, tá? Que vocês sejam muito felizes, você, sua filha, seu marido, continue aí com a sua vida e que isso seja, né, passado. Eu não acho que você esteja mentindo, né? Você pode estar omitindo uma situação. Eu tenho muito medo dessas situações que muita gente está envolvida, sabe? Porque se fosse só você e a sua filha, você tivesse aberto com ela, vocês duas, mas aí tem vó, tem o cara. Eu espero de coração que essa história um dia não venha à tona e seja pior, né? Porque eu não sei, eu fico pensando que muitas vezes, sabe, muitas coisas na vida da gente, a gente tenta esconder, mas uma hora sempre aparece, sabe? Eu não sei se tem que aparecer, não sei se é karma, o que é, mas a verdade uma hora ela sempre aparece. Mas eu espero de coração aí que vocês sejam felizes, que vocês continuem com a vida de vocês e de coração que se um dia lá na frente acontecer alguma coisa, rolar esse DNA, que ela seja realmente aí filha do seu marido. Porque eu acho que quando a gente guarda um segredo por muitos anos, cada ano que passa fica mais difícil, né, desse segredo ser contado, desse segredo ser aí desvendado. Mas muita sorte pra vocês. Só viemos aqui, gente, pra dar o resultado final pra vocês, se ela tinha contado pro marido, se não tinha, o que tinha acontecido. Muita gente na época ficou curiosa. E claro que não era algo que ela ia decidir em 24 horas, né? Do dia pra noite, se ela ia contar ou não, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!